Um dos usos muito importantes do iodo no organismo é para evitar e para tratar o câncer. E esse vídeo aqui é para explicar para você os mecanismos como isso acontece. O iodo vai evitar a peroxidação lipídica. O que é isso? É a gordura quando a gordura é oxidada. Então essa gordura oxidada, ela vai gerar o que a gente chama de 4-HNE, por exemplo, que é um metabólito que é altamente cancerígeno. No câncer de mama isso é muito significativo, porque a mama tem muita gordura, e essa gordura da mama, pela alimentação atual, tem muito ômega 6. E o ômega 6, muito mais do que gordura saturada, ela é mais inclinada a sofrer peroxidação lipídica. Então o ômega 6 aí do óleo de soja, de girassol, né, que hoje passa a ser a gordura quase que predominante porque está muito presente nos produtos industrializados, essa gordura fica alojada na célula. E essa célula, né, na mama tem bastante célula de gordura, por exemplo, e por isso também que a obesidade é o maior fator de risco para o câncer. Então essa oxidação da gordura, o iodo consegue atuar aí, através não diretamente do iodo, mas de uma substância que a gente produz quando a gente está com consumo adequado de iodo, que é o iodo-lipídio. O iodo-lipídio, o principal dele é o delta-iodolactona, vai evitar essa peroxidação lipídica. Outro papel muito importante também do iodo é que o iodo ajuda na diferenciação celular. O que é isso? A gente tem o desenvolvimento da célula. A célula, quando ela é muito bem desenvolvida, ela vai se especializando e ela consegue ter uma função definida. É como se você tivesse um profissional que fez aí faculdade, mestrado, doutorado e é altamente especializado num determinado assunto, numa função. Então as células é mais ou menos isso. Eles têm as células que são diferenciadas, que são mais prontas, mais bem acabadas. E essas células, elas são menos inclinadas a serem células cancerígenas, porque elas estão no estágio mais avançado de desenvolvimento. Então, aquela célula que não se desenvolveu tanto, que não se diferenciou, é uma célula mais primitiva. Essa célula tem uma tendência maior a se dividir de forma descontrolada, a se desorganizar e gerar um câncer. O que o iodo faz? O iodo melhora a diferenciação da célula. Ela melhora a qualidade da célula para que a célula seja mais diferenciada e não fique tanto no estado primitivo que fica mais inclinado para câncer. Outro benefício do iodo também para ajudar a evitar o câncer é que o iodo vai promover a apoptose celular. O que é isso? É a morte programada celular. A célula, quando ela percebe que não está bem de saúde, que ela pode começar a se proliferar de forma desordenada, o organismo elimina essa célula. Essa célula sofre apoptose. O iodo favorece essa apoptose celular, ajudando o organismo a eliminar células que não estão se comportando tão bem. Ou seja, é claro, a função do iodo é ajudar a célula a ter uma qualidade melhor, a ter uma saúde, um desenvolvimento melhor e mais normal, garantindo um controle de qualidade da célula. A gente está falando aqui da gênese do câncer, ou que o câncer não aconteça. Então só aí a gente já tem dois fatores muito importantes, que é a diminuição do estresse oxidativo a nível de peróxido do lipídio, da gordura, ou seja, a gordura não vai oxidar por causa que o iodo tem essa contribuição, a célula melhora a qualidade, mas além disso a gente tem um outro papel muito importante do iodo, que é na recepção no receptor de estrogênio, especialmente a gente falando aí de câncer de mama. Então a gente tem na questão do câncer de mama, que as mamas elas reagem muito ao excesso de estrogênio. E o que o iodo faz? Ele melhora o sinal do estrogênio na mama. Ele faz com que o sinal do estrogênio na mama seja mais fraco, seja corrigido. E essa mama para de hipercaptar estrogênio. Isso é muito importante no caso dos tumores que são estrogênio dependentes. Ou seja, com isso a gente tem o iodo reduzindo a inflamação, ajudando a evitar a proliferação celular, ajudando a modular o estrogênio junto da mama, e isso acontece, gente, no organismo inteiro. A gente tem um caso aí muito grave que eu considero, é da má compreensão da comunidade científica em relação ao carcinoma papilífero da tireoide, que é o tipo de câncer mais comum, que mais acontece na tireoide. Os estudos que apontam que o iodo poderia piorar o carcinoma, eles usam um fator de confusão como base para os estudos, que é muito complicado. Eles vão usar o iodo urinário, e vão associar iodo urinário alto
com uma maior incidência de câncer desse papilífero, desse carcinoma papilífero da tireoide. E isso, gente, o problema é que eles consideram, além de considerar iodo urinário, que na verdade o iodo urinário ele é um marcador de alta intoxicação por brometo, e o brometo sim é um conhecido e comprovado carcinogênico. Então a pessoa que excreta mais iodo, ela está mais intoxicada por brometo, ela tem receptores mais danificados por flúor, porque o flúor danifica o receptor que capta o iodo, então o iodo entra no organismo e sai, ele não é retido no tecido. Por isso que você vê pessoas que fazem um uso pífio de iodo ou que não consomem iodo com excreção urinária alta, e isso confunde, né, um conhecimento de iodo que muito superficial, faz com que se tire uma conclusão de que iodo urinário, uma pessoa que não consome iodo, é porque está tomando muito iodo, quando na verdade ela tem Syn Porter danificado e ela tem intoxicação por um carcinoma poderoso, um carcinogênico poderoso, que é o brometo. Além disso, os estudos de carcinoma papilífero da tireoide, eles são feitos muitas vezes com iodo e iodeto. Eles não são feitos com iodo lipídio. Explico. O iodo e iodeto não são anticarcinogênicos. O iodo em si, ele não ajuda o organismo a evitar o câncer. É o metabólito que a gente produz quando a gente ingere o iodo, que é o iodo lipídio. Esse delta-iodolactona, é ele que tem um poder muito superior ao iodo para evitar o câncer. Os estudos não são feitos com esse iodo lipídio. Eles são feitos in vitro com iodo, sem o organismo para produzir esse importante anticarcinogênico que é o iodo lipídio. Então, além desse erro, confundem iodo urinário com alta ingestão de iodo, que não é verdade. Mas o que a gente vê na prática em relação ao iodo e câncer? Então, os estudos de iodo e câncer, eu coloquei para vocês aqui todos os pontos mecanísticos, mas o que a gente vê na realidade? Na realidade, acontecendo no dia a dia, a gente vê que, por exemplo, uma suplementação correta de iodo vai eliminar um dos maiores fatores de risco para câncer de mama, que é a mama fibrocística. 100% de remissão com todas as mulheres que fazem a dose correta de suplementação de iodo em um ano, em até 12 meses. Muitas fazem remissão bem antes de mama fibrocística. Mastalgia também, que é aquela dor na mama, desaparece em pouquíssimo tempo de uma suplementação adequada de iodo. É uma predominância estrogênica corrigida. A gente vê isso no resultado com o iodo através de uma correção do fluxo menstrual, de fluxos menstruais que são dolorosos, que melhoram, menos dor, menos problemas menstruais, melhoria geral da predominância estrogênica com a correta suplementação de iodo. A gente sabe que a predominância estrogênica na mulher é um driver muito importante de todos os tipos de câncer. O grande problema que existe hoje na medicina é que o sistema não quer que a medicina saiba disso que eu estou falando aqui. O sistema ensina os médicos a terem pavor de iodo. E o iodo é uma substância que é usada pela medicina convencional há quase 200 anos. E isso foi prejudicado por estudos muito fracos e inconclusivos a despeito do enorme sucesso do uso do iodo e iodeto para tratar diversas condições de saúde. Além disso, o iodo é usado desde sempre para eliminar cistos e nódulos de todos os tipos. Cistos e nódulos são, às vezes, rapidamente eliminados com a suplementação correta de iodo e iodeto. Por trás de uma medicina que aceita observar, acompanhar e não fazer nada, está, na realidade, depois de alguns anos, muitos pacientes que têm que eliminar as mamas ou a tireoide, ou seja, você troca fazer alguma coisa por correr o risco de ter uma doença mais grave ou de ter que perder a sua tireoide. Não espere que o seu médico vá saber disso que eu estou dizendo aqui, porque isso que eu estou dizendo aqui são evidências científicas, mais prática clínica, que são ignorados pela maior parte da comunidade médica no mundo, porque isso não é ensinado pelo sistema. O sistema, ao contrário, ensina os efeitos negativos do iodo com estudos muito fracos que jamais foram comprovados em humanos, como é o caso do efeito Wolff-Chaikoff. O que a gente vê na prática clínica é um resultado melhor atrás do outro. E os profissionais que estão trabalhando com esse conhecimento estão assustados de verem a quantidade de remissão e de casos que eles não conseguiam tratar antes e agora estão conseguindo tratar. Cuidado com o que você escuta por aí. A maior parte da informação que você ouve por aí é de gente que não quer abrir um artigo científico e estudar de verdade.